Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre guerra e espiritualidade. Por quê? Porque é um tema que está abrangendo aí o mundo todo no momento, por conta do que está acontecendo na Ucrânia, né? E diante a essa situação, me vieram muitas perguntas a respeito de o que a espiritualidade diz sobre tudo isso. Antes disso, eu peço para quem não é inscrito no canal que venha se inscrever, ative o sininho de notificações em todas para receber aí as notificações dos nossos vídeos novos. Lembrando que os vídeos novos saem na quinta, na sexta, no sábado e na segunda-feira a mensagem da cigana. Acompanhe a gente pelas redes sociais, o hashtag Projeto Tijolinho, que a gente não pode esquecer dele, não pode esquecer do propósito, que é o www.tuquesalto.com.br. E vamos ao nosso tema de hoje, né? Guerra e espiritualidade. Primeiro, infelizmente, hoje, o que acontece entre a Rússia e a Ucrânia é uma briga de egos, aonde os inocentes pagam por isso. Uma briga que já começou desde a Guerra Fria, então não é algo que acontece hoje. Hoje houveram comandos, né, através do presidente da Rússia, a invasão, mas diariamente existem conflitos entre eles, tá bom? Bom não tá, né, gente? Mas vamos lá. Desde os primórdios, a gente sabe que a sociedade e o homem vive em guerra. Desde que as primeiras tribos passaram a lutar pela soberania de algum recurso natural. Vocês estão vendo que são sempre guerras em busca de alcançar o poder, alcançar força, se apropriar dos recursos naturais de um devido estado, devido povo, né, devido aos países, regiões. E com isso se agregou os homens em classes sociais, em etnias, em grupos religiosos e povos com diferentes ideologias econômicas. Para todos os casos, gente, a guerra sempre foi uma solução imediatista, mas infelizmente com grandes consequências. Mas como a espiritualidade vê as guerras? Seriam permitidas por Deus? E as inúmeras mortes? E o soldado que mata na guerra? Está cometendo assassinato? Devemos inicialmente, então, entender que a guerra é, sobretudo, a predominância do nosso instinto animal de superioridade. Que falei um pouquinho agora, ó, adquirir o quê? Mostrar poder, mostrar força. Infelizmente é isso que o presidente da Rússia está querendo fazer no momento. Está querendo se impor, então o ego dele ali está falando muito mais alto do que a preocupação com a humanidade, com que a preocupação com o seu povo, né? Ele como presidente, ele tinha que dar o exemplo e não tá dando. Muito do contrário. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que são russas que não estão de forma alguma compactuando ou concordando com o que ele possa estar fazendo, tá? Devido ainda à nossa fraqueza moral, a gente infelizmente acredita que para a gente ser entendido e respeitado é só se a gente gritar mais alto. É uma das coisas que eu impus, né? E eu mostrei para os filhos da nossa casa, por exemplo, foi justamente isso. Eu não preciso brigar, eu não preciso gritar, eu não preciso falar alto, eu não preciso humilhar. Eu respeito porque eu também quero ser respeitada. Então tudo vem do exemplo. Então, se eu estou dando um exemplo de respeito, o que eu vou receber em troca? O respeito. Então, eu não preciso gritar, eu não preciso mostrar força, porque eu não estou aqui para isso.
Eu estou aqui para auxiliar as pessoas a ter um entendimento. Então, infelizmente, quando a gente fala da guerra em si, trouxeram... sei lá, como é que eu posso dizer agora, gente? Um lado bom da guerra não existe, né? Porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para justamente trazer o quê? A paz. E em muitos povos, infelizmente, isso não aconteceu. E a gente mudar as nossas atitudes, né? Trazendo paz, eliminando o nosso ego, eliminando qualquer vestígio, né, de maldade dentro da gente. Essa é uma forma de evolução. Bom, então a gente não precisa gritar mais alto, a gente não precisa brigar, a gente não precisa conquistar as coisas com a força dos nossos braços. Quando a gente pede força, quando eu peço força para o meu dia a dia, para poder levar, né, ou principalmente o meu trabalho espiritual e tudo mais, eu peço força, eu peço sabedoria, mas eu não vou brigar com os meus braços. Isso eu faço durante a minha vida também. Então, dentro do meu dia a dia, se eu tenho algo para resolver, eu vou até o meu último buscar, né, as últimas consequências, no bom sentido, claro, para poder resolver aquela situação da minha vida. Chega um momento que eu vi que não dá mais, então eu já fiz de tudo, então eu já tive o quê? Eu tive a minha ação, tive a minha atitude. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para Deus. Então, que Deus, a partir desse momento, faça o que for melhor para mim. Então, se é uma situação que é para resolver, se é uma situação para eu aprender, então eu aceito. Gente, aí sim as coisas começam a fluir que vocês nem imaginem, tá? Porque é sempre assim. Então, através da imposição, a gente quer valer a pena, né? Valer os nossos argumentos. Isso se deve ao fato de ainda estarmos nos estágios iniciais de uma evolução, fazendo com que geralmente nós, seres humanos, ajamos desta maneira. E não precisa. Onde eu falei, a nossa evolução está justamente aí. Então eu vou conquistar as coisas, eu vou me fazer ouvir no respeito, na educação, na humildade, porque eu não preciso humilhar ninguém, né? Então tudo isso é muito importante, sem arrogância. Então vamos lá. Então a gente vai perguntar assim primeiro o porquê das guerras. Então eu já expliquei. As guerras naturalmente é busca de poder. É busca, né, fazer valer a sua opinião, fazer valer o seu ego. É isso. E aí, quando a gente fala da parte espiritual, Deus permite a guerra? Não. Deus não permite a guerra. Deus dá condições o suficiente, dá conhecimento, dá sabedoria, dá entendimento, para que a gente possa resolver as coisas sem precisar agir dessa forma, sem querer conquistar com os braços fortes, né? Essa não é a intenção. Quando Deus entrega o poder de um país, de uma nação, na mão de uma pessoa, é porque essa pessoa em algum momento ela foi merecedora para estar ali. Antes de encarnar, ela tem um objetivo a se cumprir naquele momento. Só que infelizmente, gente, olha o poder aí, né? Aquela pessoa que reencarnou para poder evoluir, para poder trazer, de repente, um bem-estar para uma humanidade, para um povo, uma nação, ele na hora que chegou aqui com o poder na mão, ele fez completamente diferente. Deus tem a ver com isso? Não, é a sementinha que estava dentro dele. Então o poder, ele conquistou o poder, ao invés de ele usar para o bem, ele foi usar para o mal. Essa é a diferença. A guerra, ela existe dentro de cada um de nós. Cabe a gente entender qual que a gente vai querer levar para frente. Não é? Então Deus não permite a guerra. Ela não é permitida por Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio de criar uma guerra ou acabar com ela. Esse é o grande diferencial. Esse é o caminho da evolução. E aí, o que acontece com esse monte de morte aí referente à guerra? São espíritos inocentes, sim. Muitos que não estavam nem no momento de desencarnar, mas aí, gente, depende do que acontece. Eu vi uma cena que passou aí na televisão, foi o tanque, né, de guerra passando em cima de um carro civil. Era um senhorzinho. O senhorzinho teve arranhões, né?
E você viu, ele ficou todo amassadinho ali dentro do carro. E vocês vão falar para mim que isso não é proteção de Deus? Um troço pesado daquele passar em cima do carro, virar uma latinha de sardinha e a pessoa tá viva lá dentro? Então, agora tem coisas que, meu Deus, não tem como. Né? Estourar uma bomba em cima de uma pessoa, gente, né? Estourar uma bomba e cair coisas pesadas em cima de uma pessoa, não tem como. E aí, quem que vai responder por isso? No caso do tanque, gente, aquele soldado que jogou o tanque em cima do carro, ele vai responder pela morte. Por quê? Porque é o instinto de maldade dentro dele. Foi instinto, ele fez aquilo por instinto, de maldade, de ruindade, sem necessidade. Agora, aqueles soldados que, no fundo, eles nem queriam estar ali. No fundo, eles têm amor, têm a humanidade ali dentro deles, mas eles estão sendo forçados, eles estão sendo oprimidos a fazer determinada coisa, esses são perdoados por Deus. Mesmo se, infelizmente, eles chegarem a matar. Porque Deus, muitas vezes, ele não vê a atitude, ele vê o que tem dentro do nosso coração, ele vê o nosso porquê de algumas coisas. É pesado falar isso, é pesado, mas é assim que acontece. Deus, ele está preocupado com o que instinto que você fez aquilo, né? Então, você realmente teve que fazer aquilo no seu limite. Você teve que fazer aquilo porque você estava sendo... Nossa, tem guerras aí que um soldado não dá um tiro. Por quê? Porque ele tem o ser humano, ele é um ser humano, ele tem amor à humanidade. Ele defende. Gente, tem histórias e histórias aí de pessoas assim. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que Deus não permite a guerra. Quando eu falo do lado bom da guerra, é que infelizmente, através de algumas guerras vieram a liberdade de algum povo, ao mesmo tempo veio a escravidão, entendeu? O lado bom que eu digo é muito entre aspas, né? Porque infelizmente até aquele momento ali onde as pessoas foram libertas, um povo foi liberto, muita gente morreu. Deus é a favor dessas mortes? Não, Deus é a favor da vida. Então, quando se fala de guerra e a espiritualidade, existe um monte de espírito nesse momento tentando fazer de tudo para que isso não continue. Mas aí Deus deixou uma coisa pra gente que se chama livre-arbítrio, que se chama evolução. E aí vai depender aí desses governantes, né? Tomar uma decisão, serem tocados pela espiritualidade, serem tocados pela humanidade e tomar a decisão para acabar com isso. E é isso. Então, o espírito não tem nada a ver com a guerra. É isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Agradeço a quem ficou comigo até agora nesse vídeo. Peço para quem não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais. Hashtag Projeto Tijolinho, o www.tuquesalto.com.br. Até o próximo vídeo, falando de Umbanda, falando dos assuntos que diz respeito à espiritualidade, mas falando sempre de coração para corações. Até o próximo vídeo.